Olá! Que a doce e maravilhosa paz de Jesus esteja com você. Eu sou Tânia Oliveira e hoje estou aqui para continuar a leitura do livro A Mãe Confiante. Conduza sua família com a força e a sabedoria de Deus, com a autora Joyce Meyer. E hoje nós vamos dividir o capítulo 2 em duas partes, para não ficar cansativo para você. A parte 1, não é preciso ser a mãe perfeita. Uma autora desconhecida diz assim: eu gostaria de ser a mãe perfeita, mas estou ocupada demais criando meus filhos. Gente, na verdade ela não existe, mas em algum lugar, nas sombras da mente de toda mãe, ela está bem viva e causando grandes problemas. Sua casa está sempre em um brinco. Não existem gavetas nas quais a bagunça se acumula na casa dessa mulher. Tudo é organizado e armazenado em recipientes bonitos e com rótulos claros. Sua horta de verduras é uma maravilha de agricultura, com certeza orgânica. Ela costura como um alfaiate, negocia como um alto executivo, faz refeições para os pobres e malha diariamente na academia local. E ela faz tudo isso com paciência, doçura e sorrisos infalíveis. Alguns poderiam considerá-la a mulher citada em Provérbios 31, mas a verdade é que ela não é. A mulher de Provérbios 31 foi colocada na Bíblia para nos inspirar. Ela nos dá objetivos que devemos procurar alcançar pela fé e pela dependência de Deus. Mas essa mulher com quem nos esforçamos para parecer nada mais é do que uma projeção em nossa mente de nossas próprias inseguranças que nos faz sentir inferiores e condenadas. Ela é a imagem inalcançável da mãe perfeita que faz com que o restante de nós se sinta um verdadeiro fracasso por mais que tentemos. Ela é o motivo pelo qual, em uma pesquisa feita entre mais de 500 mães, o perfeccionismo foi identificado como o problema número 1 que as impede de desfrutarem os pequenos momentos cotidianos de suas vidas. E este capítulo inteiro resume-se a nos livrarmos dela, porque essa mulher fictícia e sem defeitos tem prejudicado as mães por tempo demais. Ela nos causou problemas demais e custou muito da nossa alegria. Portanto, não há dúvidas quanto a isto. Precisamos dispensá-la e substituí-la por alguém mais bíblico. A única pergunta é: a quem devemos escolher? Como já mencionei, a mulher de Provérbios 31 é uma escolha óbvia. Mas existem outras na Bíblia que também poderíamos escolher. Mulheres como aquelas que aparecem no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, na passagem comumente mencionada como as progenitoras, Mateus 1, dos versos 1 até o 16. Falando de uma maneira geral, as progenitoras não são famosas por servirem de inspiração, mas no que se refere a servirem para nós como excelentes modelos de mãe, a serem seguidos. Elas são uma mina de ouro divinamente inspirada. Elas revelam exatamente que espécie de mães nosso Deus onisciente e totalmente sábio escolheu para colocar na genealogia de Jesus. As progenitoras são para nós um retrato do tipo de mãe que Deus usa para realmente fazer maravilhas. E é um retrato que não se parece em nada com o ideal, entre aspas. Veja Sara, por exemplo. Como mulher de Abraão, ela é mencionada na genealogia de Jesus em Mateus 1:2. Não por nome, mas por inferência a partir do nome de Abraão. E estava longe de ser perfeita. Na verdade, ela cometeu um bom número de erros chocantes. Se já leu a história dela, você provavelmente se lembra de alguns deles. Ela ficou impaciente com o plano de Deus e arquitetou seu próprio esquema para produzir o filho que ele havia prometido. Ela arranjou para que seu marido tivesse um caso com a empregada. Ela ficou com ciúmes do filho da empregada e exigiu que ambos fossem mandados embora para o deserto, apesar dos protestos de seu marido.
Quando Deus apareceu novamente em pessoa para reconfirmar sua promessa, ela literalmente riu, motivada pela incredulidade. Sara não parece ser exatamente uma candidata à mãe cristã do ano, não é mesmo? Mas Deus a escolheu mesmo assim e ainda disse: esta é uma mulher em quem posso trabalhar. Sem dúvida, ele estava certo. No fim, Sara creu no Senhor, concebeu Isaque e terminou na lista de heróis da fé de Hebreus 11. Também houve Raabe, mencionada em Mateus 1,5, como uma outra mulher da linhagem de Cristo. Ela aparece na Bíblia pela primeira vez como uma prostituta que morava na cidade maligna de Jericó. Raabe não possuía uma linhagem judia, nem realizações passadas que a recomendassem. Mas Deus a escolheu mesmo assim e disse: esta é uma mulher em quem posso trabalhar. E eventualmente, ela também encontrou um lugar na lista de heróis da fé. Não vamos nos esquecer também de Batseba. Ela exerceu um papel central em um dos maiores escândalos da Bíblia. Tornou-se esposa do rei Davi por meio do adultério e ficou grávida de um filho legítimo. Mas em vez de rejeitar Batseba como alguém imperfeita demais para ser usada por ele, Deus olhou para ela e disse: esta é uma mulher em quem posso trabalhar. Batseba amadureceu e tornou-se uma mulher virtuosa, cheia de fé, que, de acordo com alguns eruditos, serviu como modelo para a mulher sobre quem Salomão escreveu em Provérbios 31. Deus não é pego de surpresa. Creio que mães como Sara, Raabe, Batseba podem ser grandes inspirações. Posso me identificar com o fato de que elas tinham falhas e imperfeições, como todo mundo. Tive de lidar com algumas imperfeições e cometi muitos erros. Eu não apenas era dolorosamente imperfeita nos meus primeiros anos como mãe, e quando Deus me chamou para começar a ensinar sua palavra, como era uma figura totalmente constrangedora. Apareci para dar minhas primeiras aulas de estudo bíblico usando shorts curtos e fumando cigarros. Eu não sabia de nada. Mas isso não fez Deus parar. Ele me ungiu a si mesmo e aqueles estudos bíblicos tiveram êxito. As mentes religiosas talvez tenham problemas em compreender isso, mas é verdade. As pessoas continuavam aparecendo, os números continuavam aumentando. Deus me deu graça para ser uma bênção, não porque eu fumava e me vestia de forma inadequada, mas porque Ele sabia que eu o amava e queria agradá-lo. Deus me concedeu grande misericórdia porque sabia que eu deixaria que Ele trabalhasse em mim e me transformasse à medida que o tempo passasse. E Ele ainda está fazendo o mesmo por mim hoje. E como mãe, você pode ter certeza de que Ele fará o mesmo por você também. Ele a ungirá e a capacitará para ser uma bênção para a sua família. Apesar das suas gavetas entulhadas de roupas emboladas, dos seus fracassos com jardinagem e dos seus surtos ocasionais de impaciência. Desde que você confie nele para fazer isso. Deus a ajudará a ter êxito como mãe e cumprirá os planos dele por intermédio de você. Não porque você é perfeita, mas porque ele é perfeito. Ele só nos pede para fazermos algumas coisas simples. Primeira, receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Segunda, conhecer a Ele e a sua palavra e desenvolver um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com Ele. Depender dele e confiar nele para ser a nossa sabedoria e força em toda situação que encontrarmos. Seguir a direção do Espírito Santo enquanto ele nos guia a toda a verdade e nos transforma à imagem de Cristo. Amém? Vamos ficar por aqui hoje e amanhã, com a permissão do Senhor, daremos continuidade na segunda parte do capítulo 2.